temerem, Pai. Nos assiste no dia de hoje, Pai, com o Teu Espírito Santo. Nos auxilie, Pai. E meus irmãos, os carentes da Tua graça, carentes do Teu amor, Pai, da Tua intervenção, Pai. Então caminha conosco, Pai. Nós precisamos que Tu nos acompanhe no caminho, Pai, para que não percamos tempo, Pai, com entretenimento, com tudo que pode tirar a atenção, Pai, do foco que é a Tua palavra. Possamos nela, Pai, sentir o prazer, Pai, a vontade de estar contigo, Pai, poder vivenciar, Pai, esses momentos, Pai, de aprendizado, momentos de estudo, de comunhão, Pai, também no culto público, Pai. Então nos ajuda, Pai, também neste momento a receber, Pai, receber essas mensagens que Tu queres falar, Pai, através dos louvores, através das orações, da liturgia e também da pregação da palavra, Pai. Auxilia, Pai, auxilia, fortalece o Teu irmão, Pai, que irá ministrar conosco hoje, Pai. Mas assim, louvamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, Alex. Bom, irmãos, agora que já cantamos, ficamos mais com os cânticos de louvor a Deus. Lembrando que não é o cântico que é louvor, louvor é a letra do cântico. Cântico de louvores a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, que hoje será trazida pelo presbítero Oriel, meu velho companheiro de lutas e vitória, né, Léo? Lutas e vitórias. Sem luta não há vitória. Obrigado. Opa, sempre bato aí, né? Bate devagar. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui com a responsabilidade de juntos meditarmos sobre a palavra do Senhor. Eu não posso deixar de agradecer ao reverendo Juarez e também ao conselho da igreja pela responsabilidade a mim delegada. Nós sabemos, né, a responsabilidade que nós temos de estar aqui nesse púlpito. Durante minha vida toda eu fui professor de matemática, né? E eu sempre dizia ao irmão Eli, ó, quando eu dava um erro em matemática, o que podia acontecer era o pessoal rir, até porque sabia que eu era um pouco experiente, né? E a gente brincava. E com a palavra de Deus, não. Um erro pode servir de uma pedra de tropeço e terminar não muito bem. Meus queridos, essa noite eu trouxe um tema por demais atual, porque toda vez que a gente pega o WhatsApp lá, o computadorzinho, né, lá o celular, né, é todo mundo falando sobre esse tema, que diz assim: como Jesus se comunica conosco. Como é que Jesus se comunica conosco? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Aqueles que forem achando, em respeito à palavra de Deus, se puderem, fiquem em pé. Aqueles que não puderem, permaneçam sentados e todos vão ler comigo mentalmente, eu vou ler oralmente, o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 1, e somente os 2 primeiros versos, verso 1 e verso 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Podeis sentar. Vamos orar? Bondoso Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos
pela oportunidade de estar em tua casa, para juntos, como irmãos, como família da aliança, estudarmos a tua palavra. Tanto eu como meus queridos precisam, Senhor, da orientação do teu Santo Espírito, porque ele é o único que pode abrir nossas mentes e corações para podermos ouvir realmente o que é que tu tem a nos falar esta noite e o que é que tua palavra também tem a nos ensinar, para que possamos viver sobre a sua luz. Ser com aqueles, Senhor, que logo mais ou já foram eleitos no nosso país, para que eles tenham o cuidado, Senhor, de ter tua mão sobre eles, para que nós possamos ter dias melhores. Porque quando nós temos um rei que teme a Deus, o povo passa por bons momentos, mas quando o rei não teme ao Senhor, o povo sofre. Mas tudo está em tuas mãos, como nós sabemos, porque o Senhor é o dono, provedor e aquele que mantém o universo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É assim que nós te oramos em Cristo. Amém. Meus queridos, pelos versos que nós lemos, em primeiro lugar, nós vimos no verso 1 que Deus falava aos pais pelos profetas. Isso quer dizer que era através de profetas que Deus externava a sua vontade ao seu povo, ou indicava qual caminho que queria que o povo seguisse. Já o verso 2, não diferentemente, diz, também lemos, que Deus continua falando a nós para externar a sua vontade, ou indicar qual caminho que quer que sigamos, por intermédio também de um profeta, só que desta feita, o maior dos profetas, Jesus Cristo. Vemos que nada mudou, porém, cabe a pergunta: como é que Jesus se comunica conosco para nos dizer o que quer de nós, ou dizer qual o caminho que quer que nós sigamos ou perseveremos? Será que é de maneira direta, falando aos nossos ouvidos? Será por meio de sonhos ou de visões? Ou ainda será através de ondas teleguiadas, falando diretamente aos nossos corações? Ou será de maneira indireta, por meios de terceiro, mandando recado por irmãos da fé, mandando aviso por meios daqueles que se intitulam profetas, ou por meios de mensagens enviadas em língua de anjos? Não, queridos, não. Jesus não usa desses expedientes defendidos por muitos para nos dizer o que quer de nós ou para nos apontar o caminho que quer que sigamos. Mas ele nos fala pela sua soberania e poder, por ter escolhido falar conosco através dos meios de graça. A Bíblia nos diz que Jesus fala conosco hoje e até a sua volta pelos meios de graça. É urgente salientar, para que não fique dúvida, que os meios de graça em si mesmos nada possuem de especial, mas eles são instrumentos ou canais pelos quais Jesus se comunica conosco para nos conceder graça, força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria, refrigério de alma e muitas outras coisas necessárias à vida cristã. Mas fica ainda a pergunta: como é que essa comunicação se dá através dos meios de graça? Ora, nós vemos que a primeira maneira, ou o primeiro meio de graça que Jesus escolheu para falar conosco, para se comunicar, é através da sua palavra. Seja ela lida, escrita, cantada ou pregada.
Isso porque a palavra de Deus, ela deve ser a única base e o nosso único fundamento da nossa fé. E não somente por isso, meus queridos, mas porque é somente e somente só pela palavra que nós podemos ter acesso àquilo que realmente mais necessitamos. Vejamos algumas verdades que só a Bíblia pode e só a Bíblia nos revela. É somente pela palavra e por nenhum outro meio que nós aprendemos que a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, deve ser a nossa única regra de fé e prática e que ela é inerrante e autoritativa. Ela não tem erro, ela é divina, ela é feita por Deus usando o homem como instrumento, mas a palavra é de Deus. E ela é autoritativa porque ela própria se responde. Para tirar uma dúvida da Bíblia, não precisa ir a nenhum outro livro. Basta estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se nós não acharmos, é porque nós sabemos que nós somos limitados. Mas se nós pedimos ao professor dos professores, o Espírito Santo de Deus, e se assim aprouver a Deus, Ele vai te falar, Ele vai te revelar. Nós estamos agora no mês do aniversário da Reforma, dia 31, né? E essa verdade que nós acabamos de dizer é conhecida na Reforma como sola Escritura. Ou seja, toda a base do pensamento reformado foi a palavra de Deus. Qualquer dúvida que eles tinham, qualquer justificativa que eles queriam dar para as suas posições, eles buscavam aonde? Sola Escritura, somente a palavra de Deus. Também, somente a palavra de Deus, somente é ela que nos diz que nós somos salvos pelos méritos de Cristo por meio de sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aí a Reforma chamou de sola gratia. Somente a graça de Deus é que motiva a nossa salvação. Uma outra coisa que somente a palavra nos diz é que nós somos justificados em Cristo Jesus unicamente pelo meio da fé e não por nossas obras ou por méritos próprios. Está lá no livro de Romanos, né? Foi o que levou, não é? Tocou o coração de Tiago. O justo vive pela fé. Salvo engano, Romanos 1,17. A isso se chama sola fide. Somente a fé, nada mais, justifica o homem. Uma quarta verdade que somente a Bíblia nos revela é que sabemos existir um único, inexorável caminho para a salvação. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Só tem esse caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo, lá em Timóteo, diz, só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse pensamento, esse fundamento bíblico, a Reforma chamou de sola Christus, somente Cristo. Essa conversa que todos os caminhos levam a Deus, isso é balela. Só existe um único caminho, sola Cristo. E uma quinta verdade que somente a palavra nos ensina é que somente o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, somente Ele
é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e de toda a nossa obediência. É isso que Deus quer de mim e de você. Obediência. Porque sem a obediência não adianta o nosso louvor, nada adianta. Como ele disse lá, né? A Samuel disse para Saul, né? Para Deus vale muito mais a obediência do que a adoração. Palavras do profeta. Aí sua reforma chamou de só lhe deu glória, só lhe deu glória. Somente Deus merece a nossa glória. Queridos, não termos intimidade com a palavra de Deus é a mesma coisa que estarmos no meio de um oceano envolto em procelosas procelosas ondas, o nosso hino, não é? Sem termos ao menos uma bússola para nos orientar e assim podermos decidir qual rumo devemos tomar para nos salvar. Visto sem termos a palavra de Deus como norte, não chegaríamos ou não chegaremos a lugar algum. A própria palavra ela testifica: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E tem um motivo, e o texto dá um motivo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somos eleitos para boas obras. Não tenho que questionar. Se eu sou eleito, se você é eleito, como consequência da eleição, tem que ter boas obras, porque foi para isso que nós fomos eleitos. Está lá em Paulo, né? Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Mas teve uma segunda maneira, pela qual Jesus também decidiu se comunicar conosco. Foi por meio, né, de um meio de graça da oração, seja a oração individual ou coletiva. A própria Bíblia nos manda orar. Quando diz através de Paulo lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. É simples, né? Simples, 3 palavrinhas. Está aí a ordem, orai sem cessar. É uma ordem bíblica. Porém, queridos, não menos, enquanto ensinava a seus discípulos, é Jesus que nos incita a orar particularmente. Pois ele afirmou: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Evangelista Mateus. Ou ainda, é o próprio Jesus que também nos estimula a orar publicamente ou coletivamente, quando afirma aos 12: em verdade vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Também Mateus, né? Uma terceira maneira que Jesus adotou para se comunicar conosco foi por meio dos sacramentos. Foi por meio do batismo e por meio da Santa Ceia. Através do batismo, Jesus se comunica conosco, nos lembrando que somos seus discípulos e que estamos sob um pacto. E esse pacto ele é referendado pelo próprio Deus Pai
pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, e que temos o dever de reconhecermos que fazemos parte de uma família, família da aliança, família essa separada e selada como propriedade particular do Deus triuno. É por isso que Jesus disse: ide, formai discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Já pela Santa Ceia, né? Em relação à Santa Ceia, Jesus fala conosco, se comunica, nos levando ao passado, vivendo o presente e nos levando ao futuro. Ao nos levar ao passado, ele nos lembra a sua humilhação e glorificação. Humilhação por se fazer homem. Não tem humilhação maior. Deus, eterno, Criador de todas as coisas, sai da sua glória e se faz homem. E também por morrer numa cruz pelos nossos pecados. Também grande humilhação. Nós sabemos que a morte de cruz era uma morte maldita. Era uma morte destinada. É bíblica, está lá em Deuteronômio. Destinada aos malditos. A crucificação representava que aquela pessoa que estava ali sendo executada, como diz o nordestino, era tão ruim, que não merecia nem pisar no chão. Quanto à glorificação, por ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos e ser assunto ao céu, para lá, já à destra do Deus Pai, nos preparar morada. Ao Jesus nos fazer vivenciar o presente na Santa Ceia, ele nos lembra que está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Ele está lá trabalhando. Eu e meu Pai não paramos de trabalhar. Eu e o Pai somos um. Então, constantemente, eternamente, Cristo está lá. Homem. Cristo, homem. Deus, homem. Intercedendo por mim e por você. Na ceia, ao Jesus nos remeter ao futuro, ele está nos comunicando que devemos descansar em suas promessas e que, conforme ele mesmo prometeu, em algum momento, segundo a vontade e data designada pelo Pai, ele voltará para nos buscar. Esse é o significado que Jesus fala conosco quando nós estamos participando do banquete, das bodas do Cordeiro, da mesa do Senhor. Uma quarta e última maneira. Tem outras, né? Só pegamos esses 4, né? Meios de graça. Então, uma quarta maneira escolhida por Jesus para se comunicar conosco é através da comunhão dos santos. Da comunhão dos santos. Do relacionamento entre eu e você, entre você e o seu irmão que está ao lado. Jesus usa esse meio de graça como forma de se comunicar conosco. Nós sabemos, e vocês vão de concordar comigo, que uma das reclamações mais frequentes, vou generalizar, na igreja cristã, é a falta de amizades sinceras, é a falta de amor verdadeiro e a falta de relacionamento duradouro. Nessas igrejas, também estamos inclusos, podemos até ter uma boa estrutura eclesiástica, uma boa doutrina, bons hinos e cânticos espirituais. Podemos ter excelentes programas. Todavia, nada disso é suficiente
para atender à necessidade humana de ser amado, de ser aceito, de ser escolhido, reconhecido e valorizado. Irmãos, família da aliança, uma boa definição para a conversão é afirmar que ela é a transformação do eu solitário no nós comunitário. Em outras palavras, conversão é o chamado para sermos amigos de Deus e dos nossos irmãos. Conversão é um desafio para mudarmos nosso modo de viver e rever nossas convivências sociais. Algo muito interessante a notar, ainda ontem estava conversando, não era Paulo e o pastor ali no gabinete, assim bem descontraído, né? Nós falamos sobre isso, tocou o tema, né? É uma coisa muito interessante, eu tenho certeza que os irmãos vão de concordar comigo, que toda vez que nós lemos uma parábola, ou vemos alguma imagem na Bíblia que define o reino glorioso de Cristo, essa parábola ou essa imagem sempre envolve mesas fartas, grandes festas e todo tipo de gente. É uma parábola, por sinal, uma delas, Jesus, né? As bodas do cordeiro, o rei ia casar lá seu filho, aí mandou chamar, né, o governador, o presidente, o prefeito, aí ninguém podia. Um ia para não sei o quê, outro para colar, né? Aí ele chegou lá, chamou lá o comandado por isso, olha, você vá e traga gente, eu não quero saber quem. Aí ele trouxe cego, aleijado, e foi um grande banquete. É nesse sentido que nós estamos falando. Paulo, ao definir, nesse contexto que era igreja, ele nos fala de uma nova família e de um novo corpo. Nova família e um novo corpo. Já o apóstolo João, ao definir a comunidade dos santos, mesma coisa, comunidade dos santos, igreja, eclesia, não é? Ele nos fala de um rebanho e de uma cidade. É o que nós somos, ovelhas. Ou não é? Ovelhas. E nós estamos o quê? Caminhando para quê? Para a Nova Jerusalém, para a cidade. Então, queridos, todas as imagens que nós revelamos aqui sobre o reino de Deus, elas nos mostram que esse reino é um lugar onde as pessoas se encontram na comunhão festiva com Cristo. Mas, né, como tem mais, né? Para muitos, a igreja não tem sido esse lugar. Pelo contrário, tem sido um lugar de desilusão, frustração, solidão. Um lugar cheio de mágoas, ressentimentos. E Judas já morreu, mas ainda existe o espírito de Judas na igreja. Traições. É triste, mas é a verdade. Nós sabemos que existem aqueles, né, que se sentem acolhidos e amados em suas comunidades. Mas esta não é a regra geral. Interessante é que, mesmo os que se sentem bem, nem sempre experimentam uma verdadeira comunhão de amizade e de amor. É o que nós chamamos da velha hipocrisia. Grande parte, queridos, do fracasso, né? Grande parte do fracasso é justamente, né, as ideias que nós temos sobre o que vem a ser o quê? Vem a ser comunhão dos santos, né? As fantasias que nós projetamos sobre elas. Muitos erroneamente têm a comunhão dos santos como o momento único e exclusivo do culto público ao Senhor.
Somente isso. Isso é para muitos, essa é a comunhão dos santos. Interessante é que certa vez, Jesus a orar afirmou: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17:11. A comunhão dos santos, vou repetir, a comunhão dos santos, ela deve extrapolar em muito os limites da oração, da adoração ou o muro das igrejas. Pois nós somos povo de Deus, nós somos feitos para sermos imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que quando alguém olha para nós como povo, deve identificar imediatamente que nós vivemos no mundo e que gozamos de tudo que o mundo nos oferece. Espera aí. Contudo, que nós gozamos no mundo que seja para a honra, para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos no mundo seja em relação ao nosso Deus. É como Paulo diz: tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Isso vale não somente para a igreja, mas aonde nós estivermos. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós dizemos, acostumados, tudo que Deus fez foi perfeito. E não é nós não, é a própria Bíblia. Pode ir lá. Primeiro dia, bom. Terceiro dia, pulou o segundo, não vamos entrar em detalhe não. Terceiro dia, quarto, quinto, sexto. Quando é no sexto, depois que cria o homem, muito bom. Então ele não pode dizer que o mundo é ruim, ele foi feito por Deus. Agora, se eu pego uma coisa perfeita, desobedeço a Deus e com o pecado eu deturpo, ela não deixou de ser perfeita, eu que passei. O motivo sou eu e não a criação. Quem nos dá um bom exemplo disso, da comunhão de santos, é o historiador Lucas, ao informar: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto nós conhecemos, lá de Atos capítulo 2, a partir do verso 42, só que eu pulei agora para o 44. Preste atenção, Lucas falando lá em Atos, sobre a igreja, sobre a comunhão dos santos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E ele continua: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Depois partiam pão de casa em casa, extrapolava os limites do templo. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Tudo o que fizermos é para a glória de Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Comunhão dos santos. Então cabe uma pequena reflexão para fecharmos o nosso pensamento. O que é que nós devemos fazer para seguir o exemplo dos nossos irmãos pioneiros? Pegar tudo que tem e vender? Só que esse textozinho, de acordo com a necessidade, é aí que está o problema, né? Porque a minha necessidade quando é para mim é uma necessidade, quando é para os outros é diferente. Mas isso aqui não é momento não. Isso é porque esse texto realmente diz, eita, todo mundo dividia, vendia tudo.
Sim, era verdade, mas de acordo com a necessidade. Verdadeira necessidade. Então, queridos, o que nós podemos fazer para seguir o exemplo dos nossos irmãos pioneiros? Ficarmos fechados dentro de um templo adorando ao Senhor? Ficarmos nos relacionando somente aos domingos, enquanto conversamos na igreja, comendo aquele bolinho, ou mesmo batendo papo? Termos os nossos relacionamentos apenas pelo WhatsApp, ou por outro meio qualquer de mídia social? Devemos nos lembrar do testemunho dado por Lucas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum o tempo todo. Agora a palavra é minha, né? Reflexão minha, inferência minha, em todos os momentos. Ou seja, pelo que Lucas falou, reforçando o que eu acabei de dizer, eles estavam sempre juntos, participando de tudo, fosse nas boas horas ou nas horas ruins. E é interessante que nós sabemos que naquela conjuntura, a maioria deles era o quê? Eram judeus. E não existe povo festivo mais do que o judeu. Pensa um povinho para ter festa, não é? Os judeus são muito festivos. E eles faziam isso o quê? Todos juntos, sempre fazendo tudo junto. Isso quer dizer o quê? Que tanto durante a adoração do culto, quanto nas diversões festivas, ou até mesmo na vida social, pois todos sempre estavam juntos. E assim nós fechamos o nosso raciocínio. As imagens bíblicas dos banquetes, das mesas fartas, ladeadas por amigos, elas nos ajudam a refletir melhor sobre o significado da nossa comunhão e dos relacionamentos entre os santos, entre os irmãos, o meu e o seu, o nosso. Não foi isso, não foi que Jesus fazia? Ou não? Todo mundo está lembrado. Ele foi acusado de beberrão, de festeiro. Era isso exatamente que Jesus fazia. Concluindo e fechando o raciocínio, agora é concluindo mesmo. Por tudo que foi dito, agora nós sabemos que não adianta irmos dormir para sonhar ou ficar olhando para o céu, esperando receber um raio de comunicação divina. Nós aprendemos hoje, porque Jesus nos ensina claramente como quer e como vai se comunicar comigo, com você, com o seu povo, com a sua igreja. Nós vimos primeiro, através da palavra, pois nela ele dispõe tudo o que quer de nós. O outro, por meio da oração, pois é através desse meio de graça que colocamos todos os nossos problemas, necessidades e também ações de graças aos seus pés. Em terceiro, nós vimos que é através dos sacramentos, visto neles reafirmarmos nossa fé em sua obra e em suas promessas. E por último, usando a comunhão dos santos. Porque só assim, irmãos, nós viveremos e testemunharemos a toda a humanidade que nós somos sim um povo escolhido e propriedade privada do Deus único e verdadeiro. Desse modo, uma palavra muito bonita, né? Destarte, né? A único Deus que por amor e graça se comunica com os seus filhos, toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Cabeças baixas, vamos orar.
Pai amado, muito obrigado, porque Tu falaste essa noite aos nossos corações. Sabemos que a eficácia está na vontade do Teu Espírito Santo. Clamamos, Senhor, para que Tu tenha piedade de nós, de mim, dos meus irmãos, para que essa palavra realmente tenha guarida em nossos corações. Todos os pontos são importantes, mas a comunhão dos santos, Senhor, Tua igreja está precisando, porque nós vivemos um momento de relatividade, um momento de egoísmo, onde eu penso em mim, meu irmão pensa nele, e esquecemos a Tua ordem. Tu quer que sejamos um, assim como Tu és com o Pai. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Toma conta das nossas vidas, dos nossos negócios, nos protege de todo o mal. É assim que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Reverendo.